E se eu te disser que eu tenho 735 seguidores no Instagram e mesmo assim eu vivo meu sonho com a internet, você acredita? Porque muitas vezes que eu falo isso as pessoas não acreditam e hoje eu vim te explicar como que é possível ter 735 seguidores no Instagram, mas mesmo assim conseguir movimentar o meu negócio, que é o meu grande objetivo com a internet, conseguir pessoas interessadas no meu trabalho, no meu serviço, e eu vou te explicar um pouco mais de como isso funciona. Bora lá? Então, meu nome é Ana Lia, eu sou sócia fundadora da Conteúdo e Tal, e a gente fala sobre posicionamento e estratégias de posicionamento e conteúdo para pessoas que querem construir algo relevante aqui nas redes sociais. Essa é a nossa função. E por que eu tô te dizendo isso? Porque antes de dizer que eu consigo viver o meu sonho com a internet com 735 seguidores, eu preciso me apresentar, né? Então, um dos meus grandes objetivos com a Conteúdo e Tal é justamente fazer com que a internet seja um lugar mais legal. Esse é o nosso grande propósito. Porque a gente sabe do potencial que o mundo digital tem, a gente consegue se conectar com 1 milhão de pessoas ao mesmo tempo, mas nunca teve tanta gente cansada, saturada e se sentindo pressionada por muitos dos conteúdos que a gente encontra ali. Então, um dos nossos movimentos é justamente fazer com que esse espaço seja mais legal para todo mundo. Dito isso, bora conversar. Então, 735 seguidores, eu juro para vocês. Mesmo com 735 seguidores, eu consigo fazer o que eu quero fazer com as redes sociais, que é construir relações, divulgar o meu trabalho sobre marketing, tudo que eu faço a respeito disso. Então, inclusive, você aí que está assistindo esse vídeo, se inscreve aqui no nosso canal para ficar sempre atenta a esse tipo de conteúdo. E se quiser encontrar a gente tanto no TikTok quanto no Instagram, o arroba vai estar aqui embaixo, mas é Conteúdo e Tal, da mesma forma que o nome desse canal. Quando a gente fala em viver sonho, também é interessante a gente pensar um pouco mais nisso, né? Deixa eu te explicar qual que é esse tal desse meu sonho. É justamente conseguir clientes e conseguir crescer a minha empresa a partir da produção de conteúdo. E por mais que isso possa parecer impossível com pouca gente, na verdade é muito possível. Porque hoje, mais do que nunca, as redes sociais, inclusive o Instagram, são, né, no caso, muito mais sobre a qualidade dos seguidores que a gente tem e o que a gente faz com eles, como a gente os trata, como a gente lida com eles, do que sobre ter um número muito grande. Não é que ter um número muito grande é ruim. E claro, eu posto todo dia e eu tô construindo uma audiência para justamente ter mais pessoas me acompanhando, né? Por isso que a gente faz vídeos todas as quintas-feiras aqui, por isso que eu posto todos os dias no Instagram. Mas isso, na verdade, não quer dizer que eu já não consiga monetizar, que eu já não consiga usar do que eu tenho hoje nas redes sociais para fazer o meu negócio crescer. E isso também não quer dizer que todas as pessoas conseguem monetizar o Instagram, conseguem fazer com que o Instagram atraia as pessoas corretas com um número tão pequeno. E esse vídeo também é pra gente falar um pouquinho mais sobre isso. Então vamos lá. O que aconteceu? Dia 1º de janeiro desse ano, eu decidi que eu ia começar a divulgar o meu trabalho nas redes sociais. Eu trabalho com marketing desde 2020, mas eu nunca me posicionei como uma empresa, eu nunca me posicionei falando sobre marketing porque eu sempre tinha muito receio de fazer as coisas pra mim. E por mais estranho que isso possa parecer, muitas pessoas que trabalham com marketing, que trabalham na área da publicidade, têm esse mesmo problema. Então, assim, se você é da área da publicidade, tá vendo isso aí, bora produzir conteúdo, bora se juntar. Mas dia 1º eu decidi que eu ia começar a produzir conteúdo e no início eu fiz muita coisa errada, assim, eu fiz muita cagada. Não pode falar cagada, né? E no início eu fiz muita coisa errada mesmo. Eu postava muito sem objetivo, sem uma estratégia de posicionamento, e eu só consegui organizar e eu só consegui fazer com que as coisas funcionassem no momento em que eu parei pra me organizar. Então, quando eu parei pra me organizar, eu consegui aumentar um pouco meu número de seguidores, porque claro, eu comecei o perfil do zero em 1º de janeiro, e eu não tenho nenhuma super influência pra conseguir tantos seguidores por algum motivo que não seja o conteúdo em tão pouco tempo. Então eu fiz isso, eu decidi que eu ia produzir esse conteúdo, mas eu também, à medida que eu fui começando a me aventurar nisso, eu entendi que eu não conseguia só produzir conteúdo por produzir conteúdo. Eu não estava atraindo mais pessoas e eu não estava atraindo meu público-alvo. O que eu fiz? Eu comecei a seguir uma estratégia de comunicação e de posicionamento coesa, feita pra mim, que eu fiz. E eu confesso que eu demorei bastante pra fazer. Eu confesso que eu me sabotei bastante nesse sentido, porque quando a gente pensa numa estrutura de posicionamento, a gente pensa em organização. A gente pensa em observar tudo que a gente já tá fazendo, observar todos os posts que a gente fez e reformular, ver onde que tá o erro. Então eu só consegui ter resultado, mesmo com um número pequeno de seguidores, quando eu parei e eu olhei pro que eu tava fazendo e eu percebi, cara, algumas coisas precisam melhorar aqui. Isso aqui não tá certo, isso aqui não tá certo, isso aqui tá errado. Entre muitas das coisas, nesse sentido que eu descobri, foi principalmente alinhar minha comunicação para um público-alvo, alinhar minha comunicação para uma persona. Isso, se você tem um posicionamento no digital, se você tá produzindo conteúdo tanto pro Instagram, quanto pro LinkedIn, quanto pro TikTok, se você não tem um público ideal, assim, se você não tem um público-alvo, se você não tá mirando o seu conteúdo pro seu público, é
muito difícil mesmo, que você vai encontrar relevância, que você vai encontrar seguidores qualificados e que você vai conseguir converter a partir do seu Instagram. Porque você tá falando com todo mundo. E por mais estranho que isso possa parecer, e muita gente me fala isso, quanto mais alinhada para uma persona específica, mais fácil a gente consegue relevância. E isso quer dizer que a gente tem que abrir mão dessa ilusão de que falar com todo mundo é melhor. A gente tem que abrir mão de querer pegar todo mundo, pegar todos os clientes possíveis e imagináveis e focar realmente nesse tipo de pessoa que importa pra gente, nessa persona, essa pessoa que tem tudo a ver com o nosso negócio, tudo a ver com aquilo que a gente entrega. Então esse foi um ponto crucial e fundamental. Outra coisa que ter e seguir uma estratégia de posicionamento me proporcionou foi entender também alguns aspectos, né? Por exemplo, até que ponto que fazia sentido pra mim produzir o conteúdo que eu tava produzindo, as experiências que eu tinha que fazer, os testes que eu tinha que fazer. Estar no YouTube, por exemplo, é uma estratégia muito baseada na minha estratégia de posicionamento. Por quê? Porque quem tá aqui, você que tá aqui me ouvindo, me assistindo, provavelmente segue algumas das características do público-alvo que eu busco atrair. São pessoas que estão buscando conteúdo um pouco mais profundo, que entendem que fórmula mágica não existe, que entendem que não é preciso ter, sei lá, 20, 30 mil, 40 mil seguidores no Instagram para ter resultado, mas que também estão dispostos a fazer o que é preciso ser feito para conseguir resultado, para conseguir construir uma relevância a partir de uma estratégia de posicionamento. Então, estar no YouTube, por exemplo, é uma dessas experiências. Estar no TikTok é um teste que, junto com a minha estratégia de posicionamento, também faz sentido, mas que eu só consegui entender, eu só consegui fazer com que as coisas funcionassem a partir do momento que eu me organizei e que eu olhei com muita sinceridade para esse processo. E o que estar presente no YouTube, o que estar presente no TikTok tem a ver com ter 735 seguidores e conseguir relevância no Instagram. Porque não é só sobre o Instagram. Esses 700 e tantos seguidores que eu tenho, eles não vieram só do Instagram. Eles vieram de todo um ecossistema de posicionamento. Então isso também é interessante a gente pensar. Se você tá aí buscando construir um posicionamento, nunca acredite que construir um posicionamento é ser forte em uma rede. Porque aquela história um pouco alarmista, mas se, por exemplo, essa rede desaparecesse, o que seria de você? O que seria do seu negócio? O que seria do seu posicionamento? Se posicionar na internet é construir relevância, é estar presente em vários canais e fazer todos eles intencionalmente, né? Seguir coisas que façam sentido para você. Então, esses seguidores, eles hoje são qualificados, eles hoje entram em contato comigo justamente porque muitas vezes eles passam por esses outros canais, eles me encontram nesses outros canais, eles veem o que eu estou fazendo e a partir disso, eles conseguem ter confiança suficiente para entrar em contato comigo e para saber um pouco mais dos meus serviços e dos meus negócios. Outra coisa muito importante que eu tive que aprender com essa pequena quantidade de seguidores, trabalhando muito nessa construção de audiência nesse ano, foi aprender a vender. E isso parece ser óbvio, isso parece ser, né? Você tem um negócio, você precisa aprender a vender. Mas usar as redes sociais, usar os seus seguidores, usar a sua relevância no digital, por menor que ela seja, para perguntar para as pessoas se elas estão interessadas nos seus produtos e nos seus serviços de uma forma inteligente, óbvio. Então, algumas estratégias que eu abordei. Primeiro, social selling, que é quando as pessoas estão ali em contato no seu perfil. Pasmem que se você tiver 730 e tantos seguidores, as pessoas, mesmo assim, elas entram em contato com você, elas curtem, elas compartilham, elas comentam. Então, tanto novos seguidores, quanto pessoas que comentam, quanto pessoas que curtem. Existem abordagens específicas de social selling para fazer isso, para conversar com as pessoas. E não é o objetivo desse vídeo trazer muitas delas, mas usar essa relevância, usar essa audiência para justamente tentar converter, para justamente perguntar como que a pessoa tá, perguntar em qual estágio, assim, né, dentro do seu processo de venda ela se encontra, perguntar se ela se interessa pelos seus produtos e pelos seus serviços. E isso aqui não é ser um vendedor mal, não é empurrar uma solução que a pessoa não precisa, não é tentar forçar alguém a te comprar, é justamente conversar, é escutar o que a pessoa tem a dizer, se propor a se colocar nesses lugares, porque principalmente no começo é muito difícil chamar a pessoa, entrar em contato, ver se ela realmente tá ali porque ela quer, porque ela quer no sentido de tá ali porque ela se interessa por um produto ou por um serviço seu. Como que eu monetizo com esses 335 seguidores? Justamente porque eu entro em contato com as pessoas sem ser chata, mas eu vejo quando existe abertura, eu vejo quando eu posso ajudar essas pessoas. Outra coisa que eu aprendi que faz muita diferença, e que talvez essa aqui não tenha tanto a ver com o número de seguidores, mas com certeza com uma estratégia de posicionamento, que é, quando você não pode ajudar a pessoa,
Você não tem que se desdobrar, não tem que mudar sua oferta, não tem que mudar o seu produto para abraçar essa outra pessoa. E isso faz muita diferença para mim, porque foi depois que eu consegui entender isso, que eu consegui focar nas coisas certas. E isso tem muito a ver com esse número de seguidores. Então foi depois que eu entendi que eu não precisava mover mundos e fundos, mudar meu preço, que eu não precisava arrumar um novo produto só para abraçar a demanda de uma pessoa que apareceu, que eu também consegui entender a importância de ser assertivo. Então isso vale tanto para o número de seguidores, claro que não entra tanto dentro dessa lógica do número de seguidores, mas vale muito para você que está tentando monetizar no seu Instagram, está tentando monetizar com a sua produção de conteúdo e com as suas redes sociais. Você tem que ter muita clareza da sua oferta e você tem que ter muita clareza de até que ponto você consegue ajudar a pessoa. Ser sempre ético, nunca empurrar uma coisa que a pessoa não precisa, mas também respeitar o seu processo, o seu tempo de oferecer o que você oferece. Se a pessoa quer uma coisa muito diferente, quer que você se desdobre para fazer aquilo, não fazer sentido e não aceitar. Porque isso também te traz para um público mais assertivo e deixe isso claro na sua comunicação também, que esses 700 e tantos seguidores, que não sei se você tem, mas que eu sei que são os que eu tenho, consigam te acompanhar e consigam respeitar também você como uma pessoa que está ali oferecendo serviço, mas que também está sempre disposta a ouvir e ajudar. Outra coisa importante para fazer com que eu consiga monetizar é organizar o meu perfil para ser fácil de achar, para ser fácil de entender. Quando eu comecei a produzir conteúdo, eu achava muito que produzir conteúdo era ser muito técnico, sabe? Você ia demonstrar o seu conhecimento, você ia atrair as pessoas, você ia se mostrar um bom profissional na medida que você falava muito difícil, que você trazia termos muito complexos, que você ensinava, quase que como se tivesse uma aula mesmo. E aí eu entendi que, claro, é interessante a gente dar coisas para as pessoas, é interessante a gente resolver dores das pessoas, mas não é interessante a gente ser difícil de entender, a gente usar palavras que ninguém entende, a gente usar termos muito técnicos. Quando eu entendi isso, muita coisa mudou, porque daí as pessoas começaram de fato a entender o que eu estava falando. E as pessoas que me acompanham de fato sabem o que eu estou falando e não só estão ali, mas não entendem realmente o que acontece. Isso entra muito dentro da bio também e muito dentro dos links que a gente deixa, dos destaques que a gente deixa, dos posts fixados que a gente deixa. Ser fácil de entender é o primeiro passo, mas ser fácil de encontrar também faz sentido. A gente precisa ser fácil de encontrar e fácil de entender para que juntos as pessoas nos encontrem, nos achem, pessoas que têm a ver com a gente, pessoas que estão procurando a solução de algo que a gente oferece, mas que também elas consigam entrar em contato, elas consigam saber mais sobre a gente, elas consigam, se quiserem falar conosco, fazer algum orçamento, alguma coisa nesse sentido, elas tenham um acesso rápido e fácil, porque isso também é muito importante. Então isso mudou muito a minha forma de me relacionar com as redes sociais, mas também o fato das pessoas poderem de fato entrar em contato comigo, né? Deixar aquele canal livre. Isso é muito legal e fez realmente toda a diferença. E aí, por último, eu queria trazer pra vocês outra coisa que pode parecer óbvia, mas que eu juro pra vocês que faz toda a diferença, que é lembrar do social, das redes sociais. Lembrar que você tá ali, você não é um alecrim dourado, assim, que as pessoas são obrigadas a consumir o seu conteúdo, elas são obrigadas a te seguir, elas são obrigadas a te ver. Não é isso. A rede social precisa do social, você precisa seguir as pessoas, você precisa comentar nos posts, você precisa curtir, interagir, engajar, comentar em reels de pessoas que você não conhece, você precisa fazer essas relações, por mais que isso possa parecer cansativo, porque à medida que você fica esperando que as pessoas cheguem até você e você não dá nada em troca pra elas, e você fica se colocando nesse pedestal, desculpa a sinceridade aqui, mas que você fica se colocando nesse pedestal pra que as pessoas só, sei lá, contemplem o quão incrível você é, você nunca vai conseguir, de fato, conexões. Hoje, as redes sociais, por mais que muita gente ainda não acredite, são sobre conexões, são sobre trocas reais, são sobre conversas, a gente tá conversando, a gente tá compartilhando, é sobre isso. E você vai conseguir relevância, e você vai conseguir que as pessoas te ouçam, e você vai conseguir conexões de verdade com as redes sociais, pessoas que podem ser seus potenciais compradores, seus potenciais parceiros, pessoas que podem abrir portas para você a partir do momento que você se propõe a ver, ouvir, escutar essas pessoas. Isso é tão importante. Isso talvez, de todas essas dicas, ela segue também a estratégia de posicionamento, né? Então eu colocaria essa com a estratégia de posicionamento como igualmente importantes. A gente precisa saber habitar as redes sociais, a gente não pode acreditar que só porque a gente está se propondo a produzir conteúdo que o mundo deve algo pra gente. Não deve. A gente tá aqui sempre para colaborar. E quando a gente colabora, as outras pessoas colaboram conosco. Mas quando a gente fica esperando que as pessoas curtam, compartilhem e, enfim, achem que a gente tá fazendo o máximo, sem dar isso de volta para as pessoas, sem fazer também esse papel, sem também compartilhar, sem também interagir com as outras pessoas produzindo conteúdo, as coisas não funcionam tão bem. Então, assim, voltando ao tema do vídeo, eu tenho hoje realmente 700
Então, voltando ao tema do vídeo, eu tenho hoje 735 seguidores e sim, eu vivo meu sonho com a internet. E nesse vídeo eu compartilhei um pouquinho para vocês sobre tudo que eu venho fazendo, sobre tudo que eu venho desenvolvendo e sobre tudo que eu aprendi nesse processo para fazer com que isso seja possível. Eu sei que isso não é um número muito grande, mas claro, com a construção, com a constância, é algo que a gente sempre fala aqui, as coisas vão funcionar, as coisas vão ficar cada vez melhores, o negócio consegue crescer mais e eu consigo cada vez mais atingir pessoas como você que está aqui hoje, para falar sobre posicionamento, para falar sobre essa internet que pode dar certo e junto conosco, produzindo conteúdo, pensando num posicionamento legal, pensando num posicionamento que faça sentido para todo mundo, que a gente consiga, de fato, fazer da internet um lugar mais interessante e um lugar também que possibilite a gente realizar os nossos sonhos. Então, se você gostou desse vídeo, por favor, curta, deixa aqui sua opinião, comente, e se quiser achar a gente também no Instagram e no TikTok, pode ir no @conteúdo e tal, que eu vou estar te esperando lá. Um beijo!